Rádio Esporte Metropolitano. Rádio Super Torcida. Você está na parceria de craques. George Harrison. Sensacional. Rádio Esporte Metropolitano. Rádio Super Torcida. Você está na parceria de craques. George Harrison. Sensacional. Sou eu aqui na Rádio Esporte Metropolitano, ligado e conectado com você, hein? Estamos em mais um debate esportivo metropolitano e comigo hoje, por aqui, o Wellington Labarra, Edu Gomes e Marcelo Júnior. Tá aí todo mundo junto comigo para mais um debate esportivo. Meu cenário aqui é do estádio da Beira-Rio, né? Estive aí com o Wellington Labarra fazendo a transmissão de Internacional e Vasco da Gama. 2-0 para o Internacional. É o nosso primeiro assunto, né, rapaz? É o nosso primeiro assunto. Internacional e Vasco da Gama. O Vasco perdendo por 2-0. Mas antes eu quero dar o meu boa noite a cada um integrante aqui. Vou começar pelo grande Edu Gomes. Muito boa noite, Edu! Boa noite, George. Boa noite a todos os ouvintes. Boa noite ao Wellington e ao Marcelo que estão conosco também nessa mesa de hoje. Mais um domingo, 10ª edição do nosso debate aí, para a gente debater um pouco do que rolou no Campeonato Brasileiro com os times cariocas, na Série B1 e outros campeonatos aí pelo mundo. Tá, então esse é o grande Edu Gomes trazendo aí o seu boa noite. Quero dar meu boa noite também ao grande Marcelo Júnior. Muito boa noite, Marcelo. Boa noite, Jorge. Boa noite, Edu, Wellington. Mais uma vez um prazer estar com vocês aí. Nessa rodada aí que pegou fogo do Campeonato Brasileiro, muitos jogos bons. Eu vou te falar que eu fiquei vidrado aí nesse final de semana em tantos jogos de alto nível. E meu destaque inicial aí, eu acho que agora o Vitinho, achamos a posição, né, do Vitinho. Acho que agora o Domenech conseguiu fazer o Vitinho jogar o que se parece, mas vamos debater aí essa rodada e muitas outras coisas. Tá, então, e o grande Wellington Labarra. Wellington, mais uma vez, boa noite, meu amigo. Boa noite, George. Boa noite aos amigos aí do debate, da mesa. Meu amigo Edu, meu amigo Marcelo e o George, né? Pensei que não ia dar tempo de entrar no ar, né? Tava beliscando o contigo aqui, que a esposa fez aqui em especial, mas deu tempo, né? Um abraço a todos. Vamos debater muito aí, tem muita coisa para ser debatida na noite de hoje. Tem mais uma derrota do Vasco, tem a grande goleada do Flamengo e tem aí outras informações aí do futebol pelo Brasil e também aí pelo mundo e também no futebol carioca, na Série B1. A boa notícia aí, o Gonçalense muito bem aí na Série B1, garantindo vagas semifinais.
Então vamos debater tudo. Você que já está aí conectado, já pode deixar o seu recado. E já tem gente participando lá na nossa live. Rapaz, tem um rapaz aqui, Araques Labarra. Será que é meu parente? Tá mandando um recado aqui pro Marcelo. Tá difícil, Marcelo. O Vasco está se complicando. Vamos debater tudo isso já, né, Jorge? Será que é meu vamos parente? falar. É o nosso primeiro assunto. Será que é parente do Wellington Labarra, rapaz? Labarra é um nome difícil, hein? Aí, então, vamos pegar então agora, trazendo aí a informação. Então, Vasco da Gama perdendo por 2-0 para a equipe do Internacional. Um primeiro tempo que o Inter parecia ser avassalador, fazendo aí 2-0. No segundo tempo, o Vasco parecia que ia reagir, teve muita posse de bola, foi para cima, mas não conseguiu achar pelo menos um gol que desse início a uma grande reação. E, como eu disse ao Wellington Labarra na transmissão, achei realmente estranha a saída do Benítez, que era o único que pensava na equipe do Vasco. E isso talvez tenha sido um fator complicador para que a equipe não conseguisse fazer pelo menos um gol e, de repente, ter aí uma reação. Vou começar pelo Wellington Labarra, que trouxe aí já um resumo do que foi Vasco da Gama e Internacional. Wellington Labarra, você comentou comigo esse jogão de bola. Daqui a pouco vou também querer saber do Marcelo Júnior e do Edu Gomes, mas primeiro você. O Vasco realmente perdendo aí para o Internacional 2-0. Um jogo que o Vasco parecia que ia mostrar uma reação, não é isso, Wellington? Jorge, um jogo que o Vasco foi até o Beira-Rio, fez um péssimo primeiro tempo, não é à toa que o Inter dominou o primeiro tempo e construiu a sua vitória com 2 gols, né? Um do Edenilson e um outro do ex-jogador vascaíno, a lei do ex prevaleceu, Thiago Galhardo de pênalti. Aí comemorou o time do Inter, consegue a sua 4ª vitória seguida na competição e com esse resultado assume a liderança do Campeonato Brasileiro, que já teve nas mãos do Flamengo na tarde de domingo e agora está com o Inter, mas amanhã pode ter um novo líder. Então, o Vasco da Gama encontrando muita dificuldade, mas no segundo tempo eu gostei da postura do Vasco. Acho que o Vasco só foi reagir no segundo tempo, já era tarde. O time do Internacional conseguiu administrar a vitória. O Vasco chega a um jejum de 8 jogos sem vitórias. Só pelo Campeonato Brasileiro já são 6 jogos sem vencer. E o técnico, o português Ricardo Sapinto, já chega pressionado pelos maus resultados. Alguns jogadores não estão rendendo como rendia. É o caso do Iago Pikachu, é o caso do Andrei, que jogava muito bem, e do Germancano, né? Agora, destacar, né? O Benítez é o cara que comanda o meio de campo antigo, Benítez, para colocar o Parede. Tem nada contra o Parede, mas tirou um cara que armava a jogada, é brincadeira, né, Alexandre? O interino aí do Vasco, Alexandre Grazelli, não entendi muito. Agora, levantar a cabeça, o Vasco tem jogos importantes, tem duelo decisivo, tem o Corinthians no próximo fim de semana, e não me engano, tem o Fortaleza, um jogo adiado, né, da 15ª rodada, então o Vasco vai ter que encontrar forças para se recuperar dentro do Campeonato Brasileiro. Uma equipe que chegou a ser vice-seguida do Campeonato Brasileiro hoje, está lá na 13ª colocação, podendo cair um pouco mais na tabela. Esse é o detalhe do Wellington Labarra. Marcelo Júnior, Vasco da Gama. Parecia um jogo complicado para o Vasco. O Internacional muito bem, uma equipe que sabe explorar bem os espaços, e o Vasco não andava muito bem, mas assim mesmo o Vasco fez um bom jogo. Faltou realmente aquilo, faltou um pouco de criatividade, até o próprio Cano teve que sair um pouco da área, jogou até de ponta esquerda. Realmente o Vasco tentou, talvez o português tenha muito trabalho, mas seja um início de um bom caminho vascaíno, hein, Marcelo? É verdade, Jorge. Antes de tudo, mandar um abraço para o Ítalo Bruno, que está nos assistindo aí, em breve estará conosco aí, faz parte dessa seleção também, está nos escutando aí, mandou uma mensagem agora. Jorge, o torcedor, como que é o futebol, né? O Thiago Galhardo, 10 anos atrás, 2010 para 2011 ali, passou no Botafogo, foi um jogador que foi um pouco
teve uma passagem no Botafogo apagada, e em 2017 ele passou pelo Vasco também, era reserva no time do Vasco, 2017 e 2018, sequer entrava, e hoje está aí como artilheiro do Campeonato Brasileiro, isolado, um grande jogador, tem tudo aí para ser o craque do campeonato, como é que é o futebol. Eu concordo com o que você falou, George, o Português ele vai ter muito trabalho. O torcedor do Vasco, ele já está com a ciência de que, além de muita dificuldade que o Português vai ter para pegar esse time do Vasco, fazer esse time jogar, ele também tem a questão de motivar os jogadores. A gente vê hoje um time do Vasco também motivado. Já é o segundo jogo que o Vasco toma 2 gols no primeiro tempo. Você tinha falado semana passada a respeito do jogo contra o Atlético Goianiense, onde que o Vasco entrou e no primeiro tempo já estava perdendo de 3. Então você aí já começa o jogo tomando 3 gols ainda no primeiro tempo, é princípio de goleada. Hoje não, hoje o time conseguiu segurar os 2-0, mas e contra os 2 líderes do campeonato, tem que se levar isso em consideração, os 2 times que estão ali na parte da frente. E ele vai ter essa missão também de animar esse time de novo, botar os jogadores para cima. A gente vê jogadores, o caso do Pikachu hoje, que fez uma partida bem abaixo novamente. Ele jogou hoje porque não tinha o lateral direito titular, o Caio Tenório, estava suspenso com o 3º cartão amarelo, que tomou no jogo contra o Flamengo, então ele jogou hoje, mais uma vez muito abaixo o futebol do Iago Pikachu, como outras peças. Então eu acho que o Ricardo Sapinto, ele vai fazer algumas alterações nesse time do Vasco, é necessário, porque o time vem aí 8 jogos sem vencer, numa sequência muito ruim, e você tem a questão também de jogadores que são medalhões ali, os líderes do elenco também que estão cabisbaixo, não estão fazendo partidas à altura que se deve, como o Castan, que vem reclamando durante a semana desse momento que vive o Vasco, até correlacionando um pouco do que o Cássio falou hoje, na entrevista depois do jogo do Flamengo, que tudo tem caído em cima dele. O Castan também usou um pouco isso, que as responsabilidades das derrotas vêm caindo em cima dele, ele sofreu ameaças em rede social, vem falando sobre isso, então é um momento bem, bem complicado, bem delicado. E é o mesmo time que jogou contra o Flamengo, você só teve a mudança hoje do Pikachu com o Caio Tenório, então, teoricamente, era para a equipe fazer uma partida melhor ou igual àquela que fez contra o Flamengo, porque o time do Inter, querendo ou não, é um time menos qualificado que o Flamengo, então você pegou uma equipe mais fraca do que o Flamengo, e o Vasco não fez isso, o Vasco sofreu muito no seu poder de ataque. Eu tinha até colocado, eu bati nessa tecla na semana passada, que o Cano, ele estava vindo na zaga para marcar. Eu nunca vi isso na minha vida. Um centroavante, um cara que é camisa 9, para estar ali como um homem-gol, ele está indo na zaga da bote fazer marcação, e hoje ele estava jogando de ponta, para você ver. O cara que é para estar ali para estar finalizando, para estar colocando a bola para dentro da rede, está vindo marcar lá na zaga, lá atrás. Então você vê que há uma certa bagunça aí, o time desorganizado. O Benítez, mais uma vez, não funcionou. É um jogador que vem fazendo partidas bem abaixo, não sei por quê, porque é um jogador que vinha fazendo um campeonato muito bom, era um dos líderes de assistência e caiu drasticamente junto com a equipe. Então eu acho que o Português ele vai ter muitos pontos a se consertar, ele vai ter que levantar essa moral do elenco. É um técnico que, se ele tiver que barrar jogador, medalhão, ele vai barrar, o histórico dele é esse, ele bota dedo na cara de jogador e o jogador tem que em caso o jogador manda, com ele não, o cara pode ser medalhão, líder do grupo, mas se não estiver jogando bem, vai bancar. Tem características, eu acho isso bem interessante, eu estava dando uma olhada no currículo dele, tem características de trabalhar muito com pontas, com meninos da base, e eu acho que isso aí é um estilo de jogo até para o Thales Magno voltar a jogar bola, que a gente vem se perguntando muito, o futebol do Thales Magno subiu, acho que ele vai ter até uma missão de recuperar o futebol do Thales Magno. A gente sabe que tem muitos técnicos que têm essa característica de recuperar o futebol do jogador. Ele joga muito com pontas e é um técnico que é a característica de técnicos portugueses que chega aqui, marcação alta, perdeu a bola, tem que recuperar de qualquer jeito. Foi assim no Braga, foi assim na última temporada dele lá na Bélgica. Então tem tudo para fazer um bom trabalho. A interrogação que fica é a seguinte: ele pode dar muito certo, como a torcida está com essa expectativa, como ele também pode dar muito errado. Não é porque é português, que vem do futebol português, que vai dar certo, não. Cada um tem essa metodologia. O Gesualdo chegou aqui no Santos e foi demitido com 3 meses de trabalho. O Jorge Jesus teve sucesso? Teve, ganhou tudo aqui no Flamengo.
mas o Gesualdo teve, com 3 meses de trabalho no Santos, ele foi mandado embora. Então, eu acho que o torcedor tem que ter os pés no chão, saber que ele vai pegar uma casa arrasada, ano eleitoral, ele pode nem terminar como técnico do Vasco, porque o contrato dele é até dezembro. Eles vão esticar ali mais 2 meses, que o campeonato acaba em fevereiro, sim, mas ele pode chegar em dezembro, o time está em 7º, e aí, quando novembro, tiver uma nova eleição, e o novo presidente assumir, já viu com um técnico novo. Então, é um risco que ele corre também implantar o trabalho dele. Então, acho que é tempo de arrumar a casa, de parar e a gente botar a cabeça no lugar e ver o que está errado, o que a equipe do Vasco está errado, o torcedor ver onde que está errado, o Ricardo Sapinto corrigir isso, os pés no chão, para o Vasco aí tentar galgar coisas maiores. George? Tá aí, então, esse é o grande Marcelo Júnior. Tá aí, rapaz, grande Marcelo Júnior, junto com a gente nessa transmissão, nosso debate esportivo metropolitano. É claro que eu vou chamar o Edu Gomes. Ô, Edu, o técnico português, né, tá chegando aí no Vasco. O Vasco que teve muito próximo de acertar com o Jorge Jesus, faltou aí alguns detalhes. O Jorge Jesus teria feito trabalho na equipe do Vasco. Tá chegando o nosso querido o Pinto. E olha, cara, ele trabalhou futebol português, trabalhou na Bélgica. A Bélgica tem um histórico de ser um futebol lá muito ofensivo, né? A bola é um time que os times jogam com linha alta, ataque o tempo todo. O problema do Vasco, meu amigo Edu, será ele encaixar nas peças que hoje tem a equipe do Vasco, nos jogadores no elenco, para poder fazer o seu esquema de jogo? E outra, o nosso querido Marcelo Júnior falou do Gesualdo, né? É um treinador realmente icônico, né? Em Portugal, só que ele vem com uma filosofia diferente do que jogava o Santos, e aí eu acho que o Santos errou nessa contratação, e acabou não dando certo. Mas o Vasco não, está a fim de implementar esse time para frente, vencedor, que vá para cima, que jogue futebol. E talvez esse treinador possa encaixar na equipe do Vasco. O problema são, como eu disse lá no início, as peças, não é isso, Edu? Então, Jorge, é muito importante quando você traz um técnico com a intenção de colocar em prática uma determinada filosofia que esse técnico possa trazer na bagagem, mas é mais importante ainda que você, de curto a longo prazo, caso esse técnico venha ficar muito tempo, né? Como o Marcelo falou, o cenário do Vasco é um cenário ainda incerto, porque não se sabe nem o que vai acontecer nesse campeonato, e muito menos o que vai se ter pós-eleição no clube, né? Então, vamos pensar no melhor dos cenários. O Vasco termina bem o campeonato e a chapa vencedora nas eleições é a chapa que mantém o português hoje lá como treinador da equipe, né? Existe um histórico, obviamente, das origens do clube que já tem uma predisposição para trazer um técnico português pela própria origem do Vasco e também tem um histórico recente do rival que deu certo, né? Então, tanto o Santos como o Vasco, é inegável que foram atrás de técnicos estrangeiros com essa expectativa de tentar ser um novo Jorge Jesus, né? Tentar trazer um novo Jorge Jesus que vai trazer uma filosofia e que vai dar um resultado. Só que, como eu falei, é um pouco da pergunta que você fez, né? A questão da filosofia ela é importante, mas você tem que saber também que vai precisar da matéria-prima, né? Você não pode criar ou transformar um produto se você não tem a matéria-prima básica. Nesse caso, a matéria-prima básica, sem dúvida alguma, é o elenco, são os jogadores. E nesse momento do campeonato, ele não vai ter esse elenco para o brasileiro. Ele vai ter que se virar com o que ele tem. Então, vai ser uma idiotice se começarem a cobrar ele por não estar colocando em prática ou não conseguindo colocar 100% em prática tal filosofia com o elenco que o Vasco tem hoje a curto prazo. Por exemplo, os últimos 2 jogos, a gente não pode tomar como parâmetro do que vai ser o Vasco nessa sequência do campeonato, porque ele enfrentou o líder e o vice-líder. Ele enfrentou, mesmo o Inter, como o Marcelo bem destacou, tendo um elenco inferior ao Flamengo, é o time que hoje está na liderança, empatado em pontos com o Flamengo, vale destacar isso, né? O Atlético tem 2 jogos a menos, pode até ultrapassar os 2, vai jogar amanhã também, se ganhar, empate em pontos, mas, ou seja, enfrentou 2 times que estão ali na cabeça, e por mais que a gente esperasse uma evolução do Vasco, já que com o Flamengo perdeu jogando bem, o Vasco também não jogou mal hoje, se jogou menos do que se esperava, também tem aquela questão que contra o Flamengo teve o fator clássico, né? Que é um motivacional que
ao meu ver, supera qualquer outro e soma-se a outros também, né? Nesse jogo de hoje, a gente, apesar do Inter, repetindo aqui, ter um elenco mais limitado do que o do Flamengo, ele ainda tem um elenco nível top no Campeonato Brasileiro e, ao meu ver, também superior ao elenco do Vasco. Então, o resultado em si, para mim, não foi surpresa, apesar de que a gente tem que tentar ver o que está sendo estabelecido de mudança de perfil, de padrão de jogo dentro do Vasco, né? Então, o técnico português ele vai ter que ter uma perspectiva de paciência e vão ter que ter paciência com ele também. É paciência da parte dele de tentar entender o que ele tem de elenco para, com essas peças, ele implantar minimamente essa filosofia a ponto de transformar o Vasco em um time competitivo para esse segundo turno do Brasileiro, porque aquilo que a gente falava lá no início do campeonato, não, o Vasco está subindo, está entre os primeiros, eu sempre falei aqui, esses pontos vão ser importantes para quando chegar na metade para frente do campeonato, a gente saber se o time vai ficar com um elenco de meio de tabela como é o do Vasco e outros que eu já citei, para saber se o time vai estar ali brigando do meio para baixo ou do meio para cima. Então, assim, por mais que o Vasco tenha dado uma queda, chegou hoje na 4ª derrota seguida, já está um bom tempo sem ganhar, é inegável que aqueles pontos lá do início foram importantes para o Vasco, hoje ainda está em 13º. E aí o treinador vai ter que olhar agora, ó, a minha matéria-prima é essa, para implantar minha filosofia, eu preciso de mais isso aqui, mas isso aqui não vai vir agora. Então, se eu quiser ficar no Vasco, se eu vou ficar ou não, eu quiser implantar a filosofia, para o ano que vem eu vou ver o que eu posso trazer de novo. Mas com o que eu tenho agora é entender esse elenco, por isso que eu digo de paciência, mas a paciência não quer dizer que seja lentidão, ele tem que ser rápido, ele tem que fazer isso com rapidez, entender o elenco e entender como a filosofia dele se encaixa ou não nesse elenco. Porque se ele vê que não tem peças para isso, ele vai ter que adaptar. Não adianta você querer trazer uma filosofia distinta daquilo que o seu elenco oferece. Talvez tenha sido esse o problema do Jesualdo no Santos, talvez. Então, assim, você querer implantar algo que seja distinto daquilo que o seu elenco tem. Então, nesse momento, ele vai ter que primeiro compreender melhor o elenco do Vasco, no sentido de entender o que ele pode usufruir nesse ano. Mas a gente tem que entender também que tem que se ter paciência, no sentido de não se cobrar, primeiro que, como eu falei, os últimos 2 jogos foram contra o líder e vice-líder. Aí a gente vai ter uma sequência de outros jogos agora, concluindo o primeiro turno. O Vasco, a gente tem que lembrar, é válido, o Vasco tem 2 jogos a menos. Então, assim, por mais que o Vasco esteja hoje em 13º com 18 pontos, os jogos que ele vai disputar ainda não são jogos fáceis, mas o Vasco pode chegar, tudo é possível no futebol, a 24 pontos, caso ele ganhe os 2 jogos a menos. Então, 24 pontos é posição ali de G6, G7, então, hoje, né? Então, mesmo no pior dos cenários, que seria o Vasco perder os 2 jogos a menos, a gente tem que entender que esse momento ainda é de reconstrução. Assim como quando o Domenech chegou no Flamengo, todo mundo falava, não, com 2, 3 jogos demite o Catalão porque o Flamengo não está conseguindo impor o que era antes. Ninguém vai conseguir numa virada, mesmo com o elenco como o do Flamengo, numa virada de treinador como foi, manter o mesmo padrão que o Jesus tinha colocado no ano passado. Então é uma coisa que requer tempo. E no elenco mais limitado como o do Vasco, talvez demore mais tempo ainda. O problema é que a gente vai para uma segunda metade do campeonato agora muito rápida, corrida, devido ao calendário, e que talvez esse tempo todo a gente não tenha, né? E aí vamos ver, com todos os atenuantes que o Marcelo citou, né? Ano eleitoral, a posição que o Vasco ocupa, se ele vai ter ou não essa paciência que ele precisa da parte da direção, da torcida e tudo mais, para tentar impor o seu padrão de jogo no Vasco. Repito também, não sei se o padrão de jogo dele é bom ou ruim para a nível do Vasco. A gente já falou aqui das passagens dele, futebol português, futebol belga, que tem essa característica, como o Jorge citou, da marcação alta, de jogar para frente, mas é um outro cenário, a gente vai ter que realmente esperar um pouco mais, algumas rodadas a mais, para ele não só entender melhor esse elenco e também jogando com adversários, entre aspas, mais fracos, poder tirar pontos, conseguir pontos, como também a gente vê até o que a gente pode esperar desse Vasco no segundo turno do Campeonato Brasileiro. Aí, então, esse é o grande Edu Gomes trazendo o seu panorama sobre a chegada do técnico português e tudo que possa envolver o treinador. Olha aqui, o Flabinho Alves é amigo do Wellington Nabarra, presidente do grupo Campeões Mundiais, se não me engano. E ele tá mandando aqui, ó, Marcelinho mandando bem nas palavras. Tá aí. Vascaíno tem o meu respeito. Abrilhantando mais ainda, excelente programa. Valeu aí, então, ao Flabinho, mandando aí um alô pro grande Marcelo Júnior. Tá aí o Marcelo Júnior, então, Flabinho. Grande abraço a você, Flabinho.
Tamo junto, rapaz. Sempre aqui na audiência com a gente na Rádio Esporte Metropolitano e Rádio Super Torcida. Galera ligada e conectada ao sonsaço da Rádio Esporte Metropolitano. Mudando aí de assunto, saindo do Vasco da Gama, vamos chegar na equipe do Flamengo. O Flamengo que hoje goleou, rapaz. Goleou a equipe do Corinthians 5-1. E olha, quem vai trazer o primeiro panorama dessa goleada é ele, o grande Felipe Viana. Esse cara bacana, esse cara gente boa demais. Fala, Felipe. 5-1 para a equipe do Flamengo, Felipe. Alô, Jorge Harrison, boa noite, meu amigo. Boa noite você que está ligado aqui na Rádio Esporte Metropolitano para ouvir o nosso querido debate esportivo metropolitano. Rapaz, quando a gente viu na tabela que o Flamengo e Corinthians iriam se enfrentar lá na Arena Neoquímica Arena, confesso nunca saber a verdadeira ordem, a gente não esperava que o Flamengo fosse conseguir alcançar a vitória que alcançou, ou melhor, a gente não esperava que o Corinthians fosse estar no patamar negativo que está hoje. Falando sobre o jogo, foi um primeiro tempo, eu diria até igual. Apesar do Flamengo ter criado mais, é interessante a gente pensar que a equipe da região de Itaquera com certeza poderia ter feito o seu gol, mas não foi o que aconteceu. Já pelo lado do Flamengo, o time do Rio de Janeiro criou mais, tentou mais, teve até um gol anulado com o Pedro, porque o Vitinho, o Felipe Luiz e o Vitinho, na disputa de ver quem evitava a saída da bola, nenhum dos dois evitou, e aí a bola saiu, o VAR pegou e não teve como o gol foi muito bem anulado. Mas ainda assim, Everton Ribeiro teve a oportunidade de cabecear após um belo cruzamento de Felipe Luiz e abriu a contagem ainda no primeiro tempo. Quando virou o segundo tempo, a equipe do Flamengo aumentou o seu ritmo, enquanto o Corinthians tentava pressionar mais. Mas nós sabemos que a consequência de maior pressão significa também uma abertura mais adversários lá atrás na defesa, e foi o que aconteceu. Vitinho, Natan, Bruno Henrique e Diego, exatamente. Foram mais 4 gols e o Flamengo venceu por 5 gols. Exatamente 5 gols foi a vitória rubro-negra, sem contar que o Corinthians ainda descontou com o gol do Gil, zagueiro Gil, de cabeça após falha do Hugo Neneca, que jogou muito bem, mas na hora de sair do gol acabou falhando. Bom, fica para a gente pensar agora se o Flamengo realmente pode alcançar voos maiores. No momento que a gente está gravando para esse debate, a gente não tem a certeza se o Flamengo vai dormir na liderança. Isso porque o Internacional está vencendo o Vasco, então o Inter é o líder momentâneo, e se o Atlético Mineiro também vencer o seu jogo, o Flamengo volta a ser terceiro, apesar de ter a mesma pontuação. Pro lado do Corinthians, a coisa está muito complicada. Cássio, após o jogo, falou muito forte, falou que está sendo usado como escudo, falou que a culpa não é toda dele, que é até culpa porque a bola não entra, ou seja, os atacantes não fazem gol, está sendo colocada nele, no goleiro corintiano. Bom, fica para a gente pensar daqui para frente o que Wagner Mancini pode fazer na equipe do Corinthians. Uma coisa é certa, parece que o Wagner Mancini não é o técnico ideal para o momento que vive o Corinthians, mas há um consenso por parte de algumas pessoas que Wagner Mancini é um belo bode expiatório para caso aconteça alguma coisa no Corinthians. Olha, a culpa é do Wagner Mancini, o treinador. E isso é verdade. O acúmulo de 5 rebaixamentos faz com que Wagner Mancini não tenha crédito suficiente para livrar o Corinthians dessa situação. Então vamos esperar o que vai acontecer. E para o Flamengo, cada vez mais embalado, eu pergunto aos comentaristas, aos colegas do debate, acabaram as críticas do Domi? Ou se não acabaram, eu pergunto quando vai acabar. Porque vencer por 5-1 na Arena Neoquímica Arena, não é para qualquer um. Um abraço para você que está ligado aqui no Debate Esportivo Metropolitano. Eu sou o Felipe Viana e boa noite. Valeu, Felipe Viana! Cara de pau esse Felipe Viana. Tem que aparecer aqui no debate, hein? Tá intimado aí o Felipe Viana, esse cara bacana, junto com a gente. Que eu vou perguntar para o Marcelo Júnior. E aí, Marcelo, acabaram as críticas para o Domini? Não vão acabar, né, rapaz? Jamais irão acabar as críticas para o Domi. Apesar do Domi agora estar mais solto, tá reclamando mais, esbravejando, joga copo pro alto. Tá encarando ali o personagem, não é isso, Marcelo? É verdade, Jorge. A gente sabe que o Flamengo é uma gangorra. Uma hora o negócio está tão bem, outra hora o negócio está muito mal, mas a cobrança não para. Eu acho que, falando um pouco sobre o jogo de hoje também,
eu acho que um dos grandes acertos dele foi a questão do Vitinho. O Vitinho, para mim, foi um dos melhores dos melhores em campo pela partida que ele fez. E eu acho que agora com essa ausência do Arrascaeta, né, o Vitinho, eu acho que ele pode se encaixar ali, né, pro estilo de jogo do Domi, aquele meia ali, aonde que jogava o Arrascaeta. E o Flamengo hoje jogou muito. Eu assisti o jogo, eu achei que o Corinthians tentava algumas jogadas pelas laterais do campo, mas sempre buscando o Otero, com aquela questão do chute. Eu acho que isso aí já está até batido. Você usar um esquema que o Otero tem a liberdade de chutar de fora da área. Eu acho que isso é uma coisa ultrapassada no futebol brasileiro. O Atlético Mineiro, um tempo atrás, também fazia isso, e você usar o Otero como um bode ali expiatório, um jogador que vai ser uma válvula. Ele tem um chute forte, ele é um jogador que tem uma chegada ofensiva muito boa, mas toda hora eu acho que fica batido, e até pela fragilidade do Corinthians, você não tem um jogador ali que chama a responsabilidade, que cria uma jogada, que vai para cima, não tem. O próprio Matheus Vital, que é um jogador que poderia fazer isso, está muito abaixo do que ele realmente não vem fazendo um bom futebol. E o Flamengo foi para cima do Corinthians hoje. E mais uma vez eu vi o que eu trago aqui, que eu falei até semana passada, a questão do contra-ataque fatal do Flamengo. No jogo contra o Vasco isso ficou muito explícito. O Flamengo jogando, pegando essas bolas de contra-ataque, essa arrancada ali pelos lados do campo, e hoje deitou e rolou ali nas laterais do Corinthians, tanto o Vitinho como o Everton Ribeiro, o Bruno Henrique, o Pedro mais uma vez aparecendo, sendo oportunista, um cara que tem uma média muito grande, muito alta de gols. E o Flamengo vai se acertando, começando por um bom goleiro, que você vê que o Neneca aí, mais uma grande partida, então você tendo um bom goleiro lá atrás, lá na frente se resolve. E o Domi, mantendo ali, né, a dupla de zaga, pelo jeito o Léo Pereira não volta mais, continuou com o Gustavo Henrique e com o Natan, apesar do Gustavo Henrique ter saído aí com uma lesão, não sei a gravidade, mas o Natan, eu acho que não pode ser reserva do Léo Pereira nunca. O Léo Pereira não é aquele Léo Pereira do Atlético Paranaense, é um jogador que veio para o Flamengo, mas não demonstrou o futebol ainda, que ele foi campeão da Sul-Americana, levou o Atlético Paranaense à final de Copa do Brasil, e o Isla muito seguro, mas acho que o Flamengo, num todo, fez uma partida muito boa, jogando muito bem pelas pontas, ofensivamente, explorando bem seus jogadores de velocidade. Agora, o Everton Ribeiro, que, com todo respeito, no seu 1,74 m, que a gente sabe que para um cabeceador, ainda mais dentro da área, fazer um gol de cabeça, em um Corinthians que você vê que estava todo bagunçado, lateral fora de posição, volante marcando dentro da área, todo bagunçado, então você vê que o negócio está feio, está muito ruim. Eu até tinha colocado mais cedo isso no Twitter, todo ano a gente vê que tem um time grande que fica ali naquela gangorra ali, ele tem essa tendência ali a brigar pelo rebaixamento até o final, e eu acho que o Corinthians é um forte candidato pelo que vem jogando e pelas peças que tem. Você pega o elenco do Corinthians, não é um elenco muito bom, muita gente falava um tempo atrás que o elenco do Corinthians era bom, eu não acho, sinceramente, não acho o elenco do Corinthians bom. Você tem jogadores muito, muito limitados ali, jogadores que já passaram por clubes, já fizeram boas atuações, mas hoje estão muito abaixo, o Otero, o Casares, o Ramires, o Ramiro. Então eu acho que o Flamengo tem tudo aí para alavancar cada vez mais na disputa pelo título, e o Domi aí dando a cara dele para esse time do Flamengo. Jorge. Tá, então esse é o grande Marcelo Júnior falando sobre a equipe do Flamengo e a grande atuação que aconteceu nessa tarde, 5-1 diante de um Corinthians que realmente vive um momento complicadíssimo. Não é isso, Wellington? É isso aí, George. O time rubro-negro, na tarde deste domingo, fez uma grande partida, goleou o Corinthians dentro da Neoquímica Arena, e vale destacar, né? Pela primeira vez o Corinthians perde um jogo dentro da Arena por 5 gols. E destacar o Vitinho, né, George? O Vitinho, na minha opinião, hoje se destacou, foi o craque do jogo, numa posição diferente, né? Eu acho que o Domi, aos poucos, vai começar a acertar o time. Eu acompanho o Grupo Campeões Mundial, o presidente Fabinho, que está aqui participando conosco,
A reclamação da torcida é a questão desse rodízio que o Domi quer fazer nos jogos, né? A torcida não quer mais esse rodízio, quer que a equipe siga um padrão de jogo. Hoje, para você ter uma ideia, jogou com o Thiago Maia e o Gerson, né? O Thiago Maia muito bem ali, juntamente com o Gerson. A equipe como um todo foi muito bem no jogo. O Everton Ribeiro, o conjunto, né? E se o Flamengo quisesse botar um ritmo, poderia ter feito 6, poderia ter feito 7, porque quando o Flamengo fez 4-1, tirou um pouco do pé. Então, assim, o Flamengo acho que tem tudo para seguir brigando pelo título brasileiro, né? A toa está ali na vice-liderança, e eu acho que a torcida rubro-negra começa a ver que o trabalho do Domi começa a dar resultado. Lembrando que o Flamengo volta a campo na quarta-feira pela Libertadores, né? Vai enfrentar o Universidade Católica, o Júnior Barranquilla, e já classificado pela Libertadores. E no outro domingo, aí sim, tem um jogo pedreiro que é contra o Internacional no Beira-Rio. Esse jogo nós vamos ver como que o Domi está trabalhando essa equipe. Lembrando que o Flamengo na semana jogou terça, né, venceu no sufoco, jogou quinta com o Bragantino, não atuou bem, mas hoje parecia que o Flamengo não tinha jogado há 3 dias atrás. Parecia que o Flamengo tinha uma semana, né? O Flamengo fisicamente estava melhor que o Corinthians, que jogou uma vez na semana só. Então, acho que o Domi está acertando o time. Eu acho que os garotos da base têm dado resultado. Para você ter uma ideia, o Gustavo Henrique saiu com problema lá no testículos, né? E entrou o Noga, o Gabriel Noga. Mandou muito bem. O Natan, com personalidade, o Hugo Souza, apesar da falha no gol do Gil, ele fez 2 ou 3 defesas espetaculares que no jogo estava 3-1. Então, assim, a garotada da base que o Domi está colocando em campo, eu acho que essa garotada precisa de mais oportunidade. É o Natan, é o Gabriel Noga, é outros meninos aí da base do Flamengo que aos poucos vem entrando nesse time principal. É difícil encaixar. Agora tem outro problema, quero ver onde que vai encaixar o Gabigol. Porque o Pedro hoje não marcou gol e nem no jogo passado, mas o Pedro tem sido um jogador referência no ataque. Aguardamos, esperamos que a equipe consiga bons resultados daqui para frente. Mandar um abraço aqui ao Valci, ó. Valci Caldeira está na nossa live dando boa noite. O Valci é o tio do Edu Gomes, né? Isso aí, Edu, eu estou enganado. Um abraço aí ao Valci. E o Fabinho, meu presidente. O Fabinho está devendo a visita a gente aqui no programa, George. Cobra ele, tá? Tá aí, então, Flavinho, marcar aí para participar aqui do nosso programa, nosso debate esportivo metropolitano. O nosso debate esportivo metropolitano acontece todos os domingos às 21 horas. Quando tem jogo de alguma equipe carioca às 20h30, nosso debate vai às 22h30. Então tá aí. Ô, Edu Gomes, é uma goleada que o Flamengo deu em cima do Corinthians, levanta ainda mais o ânimo dessa equipe e o Domini tem mais tranquilidade para trabalhar, além de levantar também a moral do Vitinho, que estava precisando, né, Edu? Sim, Jorge, deixar aqui meu abraço para o Valci, sim, lá barra meu tio, né, lá de Tanguá, sempre nos prestigiando. E em relação ao Flamengo, eu destaco assim, é bom que nossos programas estão todos gravados, quem quiser acessar é só ir lá no YouTube, que é uma coisa que eu sempre venho falando também, a gente não poderia tomar aquele parâmetro inicial do trabalho do Domi como algo que iria tirar o Flamengo como um dos postulantes ao título. Por quê? Existem 2 fatores, ao meu ver. Primeiro, o grande número de bons jogadores que o time do Flamengo possui hoje, então o Flamengo tem um elenco acima da média. E segundo, o fato de nenhum outro time, com exceção, ao meu ver, do Atlético e do Inter, que estão se distanciando dos outros, mas nenhum outro time jogar um futebol que salte aos olhos a ponto de você ver o Flamengo mesmo oscilando, como se o Flamengo não tivesse condições de bater de frente com esses times. Então hoje o Flamengo ainda está embolado, mas ele continua sendo, para mim, o grande favorito para esse título. Por quê? Isso é uma coisa que eu tenho destacado muito, porque o elenco tem muito mais peças, e esse ter mais peças vai pesar nesse segundo turno, não tenho a menor dúvida disso. Pode ser que eu queime minha língua, o Atlético venha campeão, pode ser pelo que está jogando, pode, óbvio. Só que, assim, se você for analisar racionalmente a questão do elenco, o elenco do Flamengo, você vê essa questão da rotação, que o Wellington até citou que é um dos incômodos que a torcida tem e tudo mais.
Só que o Domi já deixou muito claro que isso é uma característica dele. Ele vem de uma escola europeia, a escola do Guardiola, que isso é um preceito básico. O Flamengo teve nos últimos 5, 6 dias 3 jogos. Então, assim, é até impossível, humanamente falando, que vocês mantenham os mesmos 11 jogadores em 3 jogos em 5 dias e consigam os mesmos resultados. Então, com essa maratona de jogos, com esse calendário atípico, mesmo o Flamengo não entregando o que entregava com o Jorge Jesus, a desproporção que existe do elenco do Flamengo para os outros é tão grande, ao meu ver, que ainda vai ser um diferencial para esse time vir a ser um dos postulantes e talvez, para mim, o principal postulante ao título. Porque é difícil mesmo o time conseguir manter o mesmo padrão do ano anterior, mesmo quando mantém um técnico, mantém um trabalho. A gente vê que na Premier League, por exemplo, o Liverpool, que foi campeão muito bem ano passado, na verdade esse ano, né, na última temporada, já começou oscilando nessa temporada agora, de maneira que não oscilou no início da última. Então, assim, manter um grande trabalho nunca é fácil. Mas você brigar pelo título, ainda mais com a ausência de outros grandes adversários, para mim ainda é essa possibilidade real para o time do Flamengo. E o trabalho do Domenech vai se mostrando cada vez mais solidificado para se postular ao título. Não estou dizendo que vai ser um trabalho que vai igualar o nível, a pontuação, o padrão encontrado pelo Jorge Jesus. Não sei nem se vai ser um campeão da Copa Libertadores da América, que aí o negócio já fica mais complicado, jogo eliminatório, tudo isso conta. Mas para postulante de título brasileiro, para mim o Flamengo continua sendo favorito. E na questão do rodízio, por mais que a galera critique, isso é um padrão que o Domi vai manter, e eu já adianto aqui, isso vai ser um diferencial para o time do Flamengo. Porque nesse segundo turno, onde o calendário puxado vai fazer com que muitos clubes, muitos times não tenham condições de manter o mesmo nível todos os jogos, o Flamengo vai conseguir repor as peças sem sentir. Ele hoje botou no segundo tempo, entrou com o Thiago Maia e Gerson, estava muito bem no meio de campo. No segundo tempo, ele colocou o Arão e o Diego fez um bonito gol, participou bem do jogo, ou seja, o Arão, que era titular incontestável até pouco tempo. Então ele tem peças para mexer no time. O Vitinho até há pouco tempo era a terceira, quarta opção, estava atrás do Michael, a torcida criticando, e hoje fez um belo jogo. Então essa rotatividade do elenco pode ser também uma opção para ele conseguir dar casca para esses jogadores que antes também não estavam tão acreditados. Até o Lincoln voltou a jogar algumas vezes bem. Então eu acho que esse diferencial do elenco gordo que o Flamengo tem pode ser um ponto que vai fazer com que ele fique acima dos outros nessa disputa do título. E eu acho que essa crítica que o Domi hoje tem para rodar o time, se vier a ser campeão lá no final, vai se tornar um elogio, porque no campeonato onde você joga 3 jogos em uma semana, por exemplo, isso pode ser todo um diferencial para você manter um padrão e buscar uma conquista tão grande, importante e difícil como no Campeonato Brasileiro. Tá aí, então esse é o grande Edu Gomes, junto com a gente aqui no nosso debate esportivo metropolitano. Galera ligada e conectada ao sonsaço da Rádio Esporte Metropolitano, vai acompanhando o melhor dessa transmissão aqui, o nosso debate esportivo, o debate de número 10, hein? O nosso debate de número 10 acontecendo hoje, nesse domingo, que teve muitos jogos, mas voltaremos agora ao dia de ontem, ao dia de sábado, com o jogo entre Fluminense e Ceará, hein? O Fluminense e o Ceará empataram em 2-2 ontem no Maracanã, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor abriu o placar com o Luiz Henrique, e ainda no primeiro tempo o Hudson desvia de cabeça, o time faz o próprio gol, empata para o Vozão, empate aí numa jogada errada, e aí no segundo tempo o time do Vozão vai à frente no placar, e no finalzinho Danilo Barcelos, que há pouco tempo jogava pelo Botafogo, empatou e livrou o time do Fluminense da derrota. O Fluminense, que vinha de um grande jogo contra a equipe do Atlético Mineiro, vinha de outro grande jogo na semana passada, acabou aí empatando em casa com o Ceará, com o Vozão. O Wellington Labarra, o Fluminense quando parece que vai engrenar, ele vai lá e dá aquela travada. O que acontece com o Flusão? Outra coisa também importante, a volta do Nenê e do Fred. Isso aí é meio que um freio de mão puxado nessa equipe que, quando joga sem eles, joga solto, Wellington? Olha, Jorge, o Fluminense ontem, jogando no Maracanã, tinha a possibilidade de entrar no G4 e desperdiçou essa oportunidade, né?
fez o primeiro gol ainda no primeiro tempo, mas enfrentou um Ceará, cara, muito bem organizado aí pelo Guto Ferreira. O Vinícius, aquele que passou pelo Fluminense, marcou um dos gols, né? E os 2 gols aí da equipe do Vozão. E vale destacar que o Fluminense sentiu muito o desgaste aí no jogo. Eu acho que o Fluminense não conseguiu se encontrar dentro da partida. O Fred, mais uma vez, não conseguiu balançar a rede. Eu tinha falado 2 gols do Vinícius, não, um foi gol contra do Hudson. E no final, o Danilo Barcelos salvou o Fluminense da derrota. E a equipe se manteve ali entre na 6ª posição da tabela. O Fluminense, o Odaí, um jogo joga bem, outro joga mal. O Luiz Henrique o garoto Luiz Henrique, atacante, tem ganhado a oportunidade de ser titular, mas ontem também não foi muito bem. E o técnico tentando encontrar os jogadores ali para o ataque, né? Ele ontem jogou com o Fred, depois jogou com o Luiz Henrique, já testou também no jogo passado o Felipe Cardoso, né? Que entrou aí na vaga no decorrer do jogo contra o Atlético Mineiro. Aí você vê, contra o Atlético Mineiro, o Fluminense fez uma grande partida ontem, pecou muito jogando dentro de casa, mas o campeonato é longo, né? A equipe tem que pontuar jogando em casa. É um ponto que ganha, mas perde 2. E o Fluminense tem tudo para brigar aí para uma Libertadores, apesar de não ter um elenco qualificado, né? Tem um Fred que não conseguiu se encontrar ainda, e eu acho que o Fluminense pode sim brigar por uma Libertadores, se quiser pontuar em casa. Ontem, eu senti muito que o Nenê não estava bem no jogo, não fez uma grande partida, mas o Odaí vai ter tempo para trabalhar essa equipe. A rapaziada está participando lá na nossa live, o Diego Reis está aqui acompanhando a nossa live. Valeu, Diego Reis. Treinador, empresário, ele é tudo, Jorge. Manda um abraço para ele aí, Jorge. Abraço para você, grande Diego Reis, junto com a gente aqui no nosso debate esportivo metropolitano. Vou chamar aqui o grande Marcelo Júnior. Marcelo, o nosso querido, o técnico Odaí Helman do Fluminense, ele fica nessa encruzilhada, né? Ele vê um time solto sem o Nenê e sem o Fred, um time rápido, um time que é ágil, com muita mobilidade, mas se sente obrigado a colocar o jogador da equipe do... O jogador da equipe do... Faz parte, Edu, faz parte. O jogador da equipe... Os 2 jogadores, 2 medalhões, né, rapaz? O Fred e o Nenê. E aí? O que faz o Odaí Helman? Aí é criticado, torcida quer a cabeça dele, falam um monte. O que faz o Odaí Helman nessa situação, hein, Marcelo? É verdade, eu acho. É uma situação complicada. E tem um detalhe também que a gente tem que se atentar. É o 2º jogo seguido, que ele perde um jogador machucado com 2 minutos de partida. Cara, no jogo anterior foi contra o Atlético Mineiro. Ele perdeu o Pacheco, mas aí entrou o Caio Paulista, o time jogou muito bem. E no jogo de ontem foi o Yuri, o Iago Felipe, que é um jogador que vinha dando esse equilíbrio, vamos dizer assim, esse time do Fluminense. Por quê? Porque é um jogador que não tem idade tão avançada, é um jogador que, depois que entrou no time titular do Fluminense, foi muito importantíssimo para o time, mudou a cara do Fluminense. É um jogador indispensável na formação do Fluminense. Teve o que deu certo com o Caio Paulista no jogo contra o Atlético Mineiro, que o time jogou muito, mas ontem o time sentiu, ao meu ver, a saída do Iago Felipe com apenas 2 minutos de jogo, e aí você também tem que mudar o time. Com 2 minutos de jogo, você já tem um esquema, você treinou durante a semana, você já tem aquele esquema, você já sabe como seu adversário vai vir para cima de você jogando em casa, você mudar o esquema com 2 minutos de jogo, aí complica muito. E a questão do Nenê e Fred, vai ter crítica de todo lado. Assim como o time jogou bem contra o Atlético Mineiro, se você pegar o jogo anterior do Atlético Mineiro, o Fluminense ganhou com o Fred em campo e com o Nenê em campo. Então, é complicado. Eu acho que o Fluminense ali teria que fazer um revezamento de maratona. Você bota um jogo no outro jogo você bota o outro. Um jogo em casa, talvez, contra uma equipe que não vá comprometer, ou dependendo até do estilo de jogo, que os 2 não vão ter que correr muito, vamos dizer assim, porque o futebol hoje é correria. Se você não tiver jogadores que voltam para marcar, jogadores inteiros,
você não consegue. O Nenê, por exemplo, ele tem 39 anos, vai fazer 40, se eu não me engano, mas ele é um jogador que corre ainda, ele dá uns piques, ele volta para marcar. E é um jogador disciplinado. Eu lembro que em 2017, eu acompanhando um treino em São Januário, na época o Nenê ainda estava no Vasco, eu pude ver de perto ali o treinamento dele. Ele é um jogador disciplinado, ele era o primeiro a chegar, o último a sair, então é um jogador que se dedica, mas a idade ela não colabora. Eu acho que é um jogador importante, o Fluminense não pode tirar ele do time, que ele vem, um dos artilheiros do time no ano, vem fazendo a diferença, mas você tem um equilíbrio, e é esse equilíbrio que a gente vem batendo na tecla, que o time do Odaí o Odaí tem que achar esse equilíbrio do time do Fluminense, porque não adianta você ganhar um jogo, fazer uma partida muito boa, e você perder no outro, aí depois você faz uma partida muito boa contra o Atlético lá em Minas, empata, mas aí empata com o Ceará em casa. Você tem que ter vitórias, você tem que ter uma sequência boa, assim, até para o torcedor não pressionar tanto, não ficar muito no pé do treinador. Então, eu acho que isso é necessário. Essas ausências no início dos jogos têm atrapalhado muito a equipe do Fluminense, como eu falei. Acho que isso tem que ser revisto também. O Iago Felipe era um jogador que dava uma característica de jogo muito boa para o Fluminense, e o Fluminense aí vem, vamos dizer assim, capingando, né? Ganha uma, empata outra, mas está aí entre os 6 primeiros do campeonato e tem tudo, na minha visão, de brigar ali por uma pré-Libertadores. Jorge. Então, esse é o grande Marcelo Júnior, trazendo um panorama da equipe do Fluminense. O Fluminense que realmente nesse Campeonato Brasileiro vai tendo essa gangorra, né? Ganha uma, perde outra e vai caminhando no Campeonato Brasileiro. Você ligado e conectado ao sonsaço da Rádio Esporte Metropolitano, Rádio Super Torcida, vai acompanhando o nosso debate esportivo metropolitano. Debate esportivo metropolitano. Diga aí, Wellington. Deixa eu passar aqui, tá tendo jogos aqui agora, pelo Campeonato Brasileiro, aqueles jogos de 8h30 da noite. O Fortaleza, rapaz, vai vencendo o Palmeiras. Olha a situação do Palmeiras. Sem treinador, vai vencendo o Fortaleza do Rogério Ceni pelo placar de 2-0. E o Bragantino acaba de ampliar lá contra o Sport, lá em Bragança Paulista. Bragantino 2, Sport 0. O Palmeiras vem caindo também na tabela de classificação. Lembrando que o Palmeiras está correndo atrás de um treinador. Parece que o Miguel Ângelo Ramírez é uma das opções. Vamos aguardar, né, George? Só dar uma pincelada que vamos sair de Campeonato Brasileiro, então passando aí os resultados dos jogos de agora 8h30. Desculpa aí, tá, George? Que isso, você traz a informação. Realmente aí 2 jogos do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras vai perdendo o Fortaleza 2-0 e o Bragantino 2-0 na equipe do Sport, hein? Agora nós vamos falar aqui do Botafogo, rapaz. A equipe do Botafogo... rapaz, a equipe do Botafogo que joga amanhã, né? Botafogo jogando amanhã pelo Campeonato Brasileiro. Botafogo enfrenta o Goiás. Ô, Edu Gomes, é importantíssimo que amanhã o Botafogo no estádio Newton Santos vença, né? Saia vitorioso para poder espantar aí essa zona do rebaixamento e cada vez mais subir na tabela, né, Edu? Sim, Jorge. Tive participação especial no programa, né? Agora há pouco aqui, coisas do home office, vamos dizer. Mas o Botafogo teve uma sequência ali de 2 vitórias, coisa que não tinha acontecido até então no campeonato, né? Tropeçou no último jogo, é verdade, mas de alguma maneira o time ainda está numa tentativa de manter uma sequência, uma crescente, para tentar sair dessa irregularidade, né? Uma coisa que eu tenho sempre falado dos 3 times do Rio, com exceção do Flamengo, é que são elencos de meio de tabela e que quebrar essa irregularidade é o que vai fazer você estar brigando lá na parte de cima, como está hoje o Fluminense, ou na parte de baixo, que é como estão hoje Botafogo e Vasco, né? O Fluminense, apesar da irregularidade, ainda está se mantendo lá em cima e tem mais vitórias do que empate e derrota. O Botafogo ganhou pouco no campeonato, venceu apenas 3 jogos. Então, enfrentando o lanterna da competição, num jogo que vai poder te dar condições de ganhar mais 3 pontos e subir na tabela, é um jogo que você tem que entrar sem pensamento algum de eu vou empatar, eu vou perder. É um jogo que você tem que entrar para ganhar. O Sport hoje está em 10º lugar, está perdendo hoje, inclusive, está com 21 pontos. O Botafogo vai chegar nessa pontuação se vencer o Goiás. Então, é uma vitória que não pode haver nem a cogitação mínima de que ela não possa vir a ocorrer.
É óbvio que tropeços ocorrem. O Botafogo é campeão em conseguir fazer tropeços em jogos assim. Mas você não pode se preparar pensando em empates de jogos como esse, ou em perder. Então, amanhã o time deve ir o mais completo possível, deve ter a volta de vários jogadores, Rondo e Calu devem estar no time. Só que o problema que eu vejo até então para o Lazzaroni tentar resolver no Botafogo é que o elenco é muito desequilibrado, né? Ele tem algumas boas peças em boas posições, por exemplo, poucos times, se tiver algum time na Série A, tem 2 goleiros tão bons como o Botafogo, né? Tem um titular de nível de seleção, o Paraguai, e o Cavalieri, que é um nível também, um patamar bem alto. Então, mas ao mesmo tempo que você tem no gol boas posições, você tem uma ou outra boa posição no meio, no ataque, você tem outras posições que são desequilibradas. E a nível de elenco, isso também demonstra esse desequilíbrio com a falta de poder de fogo do time, às vezes, ao decidir os jogos, né, que não consegue decidir muitos jogos, acaba empatando muito por causa disso. E, ao mesmo tempo, você não ter um elenco para rodar, como é o caso do Flamengo, que eu já citei aqui, que te dê condições de manter também uma regularidade maior. Uma coisa que é válido destacar, se a gente for analisar a tabela, eu estava analisando aqui time por time agora há pouco, com exceção do Atlético Mineiro, que só empatou uma vez, ou seja, o Atlético é muito ganha ou perde, né? Então ele tem 10 vitórias, 4 derrotas do empate. Todos os outros times empataram bastante, assim, então é bem equilibrada a questão de empate com vitória, com derrota. Então isso demonstra que essa, vamos chamar de oscilação, está acontecendo com todos os times. Então quem oscila menos vai ter uma condição melhor lá na frente. E o Botafogo tem que começar agora a tentar entrar nesse patamar do oscilar menos, ganhando. Porque não adianta ter, às vezes, um domínio de jogo, como teve em algumas partidas, com adversários considerados mais fracos, ou que estão abaixo na tabela, como é o caso do Goiás amanhã, e não decidir o jogo, não vencer. Então teve empates bobos. Então amanhã é um jogo que tem que entrar para dominar o adversário, conseguir sair com o resultado, e os 3 pontos são... Nessa situação no jogo contra o Lanterna, são pontos que não podem ser perdidos em hipótese alguma, até para o time respirar e tentar ir para esse final de primeiro turno numa condição melhor do que estava na maior parte do campeonato. Tá, então, esse é o grande Edu Gomes, comigo nessa transmissão. O Botafogo amanhã, então, tendo esse desafio contra a equipe do Goiás. O Wellington Navarra, vamos trazer aí um giro de placares desse campeonato brasileiro, dos brasileiros da Série A, Série B. Vamos trazer aí o da Série C, Série D, trazendo tudo aí pra gente, Wellington. Vamos nessa, George. Você que está ligado aí, continue conectado, participando conosco. Vamos passar aqui os resultados. Primeiramente, Campeonato Brasileiro da Série A. Né, os seguintes resultados, 17ª rodada. Fluminense 2, Ceará 2, Curitiba 1, Santos 2, Atlético Goianiense 1, Atlético Paranaense 1, São Paulo e Grêmio empataram em 0-0, Corinthians 1, Flamengo 5, Internacional 2, Vasco 0. Jogos em andamento, Bragantino 2, Sport 0, Fortaleza 2, Palmeiras 0, encerrando a rodada amanhã no Engenhão, Botafogo e Goiás. Vamos agora dar um pulinho, né, no Campeonato Brasileiro da Série C, a Série C do Brasileiro, que tem representante do futebol carioca, né? Ontem, né, na última quinta-feira, né, o Volta Redonda perdeu para o Ituano pelo placar de 2-0 e ficou de fora ali do G4. Está na 5ª posição do grupo B, com 14 pontos, mas ainda na luta ali com uma vaga entre os 4 primeiros. O Criciúma fecha esse G4 com 15 pontos. Próximo jogo do Volta Redonda é contra o Tombense, em Minas Gerais. Campeonato Brasileiro da Série D, que nós temos aí vários representantes carioca, né? Um grupo aí com 3 times do Rio de Janeiro. Deixa eu ver aqui como é que tá. Tivemos jogos nesse fim de semana. 7ª rodada em Moça Bonita, o Ferroviária venceu o Bangu pelo placar de 3-1. Foi a primeira derrota do Bangu na competição e com isso o Bangu caiu ali para a 4ª posição da tabela
com 12 pontos. A grande vitória do time carioca foi a Cabo Friense, que venceu o Toledo pelo placar de 1-0, jogando no Correão, e com isso a Cabo Friense encostou ali no grupo, né, do G4. Tá uma disputa legal, né? O grupo 7 tem Ferroviária liderando com 14 pontos, Mirassol, Cascavel e Bangu fecham o G4 com 12 pontos, mas tem a Cabo Friense com a mesma pontuação aí do Bangu, né? Vale destacar que no dia de hoje a Portuguesa perdeu para o Cascavel pelo placar de 2-0 jogando fora de casa. Esse foi o resumo aí do Campeonato Brasileiro da Série A, Série C e Série D, Jorge. Tá aí, então esse é o Wellington Labarra trazendo todas as informações desse campeonato brasileiro da Série A, B, C e D. E hoje também tivemos aí o Campeonato Carioca da Série B1, Wellington. E olha, o Gonçalense conseguindo aí uma classificação espetacular na voz do grande Eduardo Silva, não é isso, Wellington? É isso aí. A boa notícia aí do futebol da região metropolitana é que o Gonçalense, rapaz, faz história, né? Pela primeira vez, uma equipe aí de São Gonçalo chega às semifinais da Série B1 do Campeonato Carioca. Um jogo dramático, não foi no sufoco, mas o Gonçalense jogando no Alzirão, o Eduardo Silva narrou esse jogo, foi um jogo dramático. O Gonçalense empatou em 1-1 com o Serra Macaense e avançou à grande semifinal da competição, né? O Gonçalense que conseguiu aí com o gol de empate marcado pelo Diguinho, que teve que sair do banco para empatar o jogo contra um Serra Macaense que já estava eliminado. Então a boa notícia aí é o Gonçalense. Deixa eu passar os outros jogos aí da última rodada da Taça Santos Dumont. Tivemos os seguintes jogos: Olaria 1, Duque de Caxias 3. Não, calma aí. Não, apaga. Rio São Paulo 2, Olaria 0. Última rodada lá na Rua Bariri. Mágica 2, Audax 1. Serrano 4, Nova Cidade 1. Goitacás 0, Sampaio Correia 1. Arte Sul 0, Campos 0. Angra 2, Bom Sucesso 1. São Gonçalo 0, Nova Iguaçu 2. Vale destacar que o Duque de Caxias, né, chegou à grande semifinal sem entrar em campo, secou o Audax, que perdeu aí para o Maricá. As semifinais acontece já nesta quarta-feira com os seguintes jogos. No Marrentão vamos ter Duque de Caxias e Sampaio Corrêa. No Laranjão, Nova Iguaçu contra o Gonçalense. Vale destacar que Duque de Caxias e Nova Iguaçu joga pelo empate para avançar à grande final. Seria super bacana, né, se o Gonçalense chegasse à grande final aí da Taça Santos Dumont, primeiro turno do Campeonato Carioca da Série B1, né, Jorge? É verdade. Meu amigo Marcelo Júnior, que estava acompanhando aí o Gonçalense contra a equipe do Serra Macaense. Muita emoção no final, não é isso, Marcelo? É verdade, Jorge. Um grande jogo do Gonçalense aí. E teve ajuda até de um corrimão da região metropolitana, que foi o Maricá, que venceu a sua partida lá em Saquarema. Acho que foi merecido o Gonçalense pelo que fez aí a sua campanha na primeira fase. Até o Luan, um jogador que me chamou muita atenção dos artilheiros aí da competição, fazendo muitos gols. E hoje é aquilo, você também tem que contar com a sorte, né? E o Gonçalense aí empatou, se classificou, contou também com o jogo lá em Saquarema. Eu, na minha visão, eu já esperava essa vitória do Maricá sobre o Audax, e aí o Gonçalense se classificando e tem um adversário pela frente difícil, que é o Nova Iguaçu. Dá para vencer, é uma partida que dá para o Gonçalense ser vitorioso, mas é um adversário difícil. O Nova Iguaçu sempre chega nessas fases de triangular, quadrangular final, sempre montando boas equipes, então tem tudo para pegar fogo a essas semifinais. E do outro lado, o Sampaio Corrêa, aí, o time que o Wellington Labarra gosta muito, enfrentando o Duque de Caxias também, que teve também, vamos dizer assim, um empurrãozinho, porque teve alguns pontos recuperados aí pelo Tribunal de Justiça aí,
e aí culminou também da equipe se classificar, porque foram pontos que foram colocados aí sem a equipe entrar em campo. George. É verdade, Edu Gomes, o Duque de Caxias, rapaz, 2 jogos, não entrou em campo, venceu aí no WO e chega às semifinais da Taça Santos Dumont. É algo incomum, né, que acontecer no futebol, uma equipe ser tão agraciada e conseguir aí chegar tão longe numa decisão. Dizer que foi justo, a gente não pode dizer se foi injusto ou justo, mas o Duque de Caxias ganhou esse presentão e ainda tem o direito do empate, hein, Edu? Sim, Jorge, isso desde o início a gente vinha falando quando a Série B1 estava para iniciar que WO poderia vir a ser uma realidade, não foi pelo motivo daquela questão dos protocolos, mas o Duque de Caxias acabou, entre aspas, acaba sendo beneficiado, né? Acabou sendo beneficiado em 2 jogos. Mas isso também só explicita a boa campanha que fez o Gonçalense, em uma competição em que os times oscilaram bastante também, mas o Gonçalense, só para a gente ter uma ideia, se a gente analisar a tabela como um todo, no grupo B apenas o Sampaio Correia não perdeu nenhum jogo, e o Gonçalense no grupo A foi a equipe que também não perdeu, empatou 4 vezes e ganhou outras 4, né? Então, se a gente pegar no geral, o Gonçalense ficou com uma pontuação que poderia ser do líder do grupo, mas o Duque de Caxias acabou tendo, entre aspas, esse benefício e vai jogar o seu jogo pelo empate contra o próprio Sampaio Correia, e o Gonçalense vai ter que se virar aí para ganhar talvez pela história recente, pela campanha até aqui, favorito Nova Iguaçu, mas como o Marcelo já destacou, o Elton também, tudo é possível, é uma semifinal histórica para o time de São Gonçalo, que a gente comentou isso semana passada, teve uma organização para vir a chegar na Série A do Campeonato Carioca. Essa organização foi interrompida nos últimos anos e estão tentando retomar no sentido de tentar fazer o time alcançar esse patamar, e só em chegar nessa semifinal já foi um grande avanço, no sentido não só de visibilidade, mas de entrega e resultado da equipe. Então, poderia estar numa condição ainda melhor, né? Classificado em primeiro, jogando agora um jogo por empate para chegar numa final, mas agora é bola para frente, pensar que já chegou numa condição que muitos queriam e não conseguiram, estar numa semifinal e partir para dentro do jogo para ver quem nessa grande partida vai conseguir vir chegar na final entre Nova Iguaçu e Gonçalense, para ver quem passa para enfrentar Sampaio Correia ou Duque de Caxias. Tá, então, esse é o grande Edu Gomes, comigo aí nesse nosso debate esportivo metropolitano. O debate esportivo, vamos chegando ao final do debate. Rapaz, o debate vai chegando ao seu final. E claro, eu quero agradecer a todos aí pela participação. Dizer que essa semana teremos muitos jogos aí de UEFA Champions League, também Libertadores da América. Não sei se o Ronaldão vai botar aí na agenda alguma Champions League aí. Tem bons jogos aí para acontecer. Vamos ver o que o Ronaldão vai soltar. Espero aí, de repente, aí a participação do Edu, do Marcelo Júnior, nessa semana de muito futebol. Quero agradecer a cada um de vocês. Quero começar pelo grande Marcelo Júnior. Muito obrigado, Marcelo. Mais um debate esportivo metropolitano. Chegando ao final, o nosso 10º debate. E você sempre aí junto com a gente. Grande abraço para você. Boa semana. E eu, claro, quero o seu destaque final. O destaque do nosso debate esportivo metropolitano. Valeu, Marcelo. Valeu, George. Um abraço para você, pro Edu e o Wellington. A gente se esbarra essa semana aí, devo estar fazendo algum jogo aí de Champions ou Libertadores. A gente não fez um jogo junto ainda, mas espero que a gente possa estar fazendo um jogo aí. Nem com você, nem com o Wellington, com o Edu já fiz um jogo já. Meu destaque fica para o jogo do Botafogo amanhã, né? O Botafogo precisa vencer, o Goiás está aí na lanterna da competição, então uma vitória para o Botafogo aí deixa muitos adversários para trás e tira esse fantasma da zona de rebaixamento. Então, esse é meu destaque. Um abraço para vocês, uma boa semana, e a gente está aqui de novo semana que vem, espero. Um abraço para vocês, tamo junto. Tá aí então, o grande Marcelo Júnior. Espero aí fazer um jogo contigo aí o mais breve possível. Estaremos juntos aí, grande Marcelo. Valeu. O Edu Gomes. O Edu Gomes que teve uma visita aí
no seu estúdio. Faz parte, Edu, faz parte, descontrai aí. Valeu, Edu. Grande abraço para você. E é claro, Edu, quero o seu destaque final para essa semana espetacular que temos pela frente. Um grande abraço para você, uma boa semana e até a próxima. Esse é o destaque final, Edu. Valeu, Jorge. Valeu, Marcelo. Valeu, Hélio, a todos que estão nos ouvindo. Não quiseram deixar eu fazer o programa sozinho, vieram me visitar, mas vamos seguindo. E eu destacaria até a Champions League, que vai ter uma rodada muito bacana aí, iniciando mais uma temporada boa que nós temos pela frente, mas eu vou dar o valor de destacar os 2 jogos do Campeonato Carioca da Série B1, porque serão jogos únicos. Então, assim, o que a gente estava comentando agora, do Gonçalense contra o Nova Iguaçu, e do Sampaio Correia contra o Duque de Caxias, então a gente tem aí Baixada, região metropolitana, região dos lagos, tudo sendo representado de alguma maneira vai ser importante, porque são jogos únicos que vão trazer emoção para esses municípios, essas cidades que estão aí tentando acesso para a divisão principal do estadual, e que pode ser aí um diferencial, e com certeza a Esporte Metropolitana vai estar acompanhando e cobrindo tudo isso. Então, esse é meu destaque para essa semana, Jorge. Espero encontrar vocês e vamos que vamos. Então, esse é o grande Edu Gomes, junto com a gente nessa transmissão. Valeu, Edu, um grande abraço para você. Wellington Navarra, meu amigo Wellington, estivemos juntos aí na transmissão de Internacional 2, Vasco 0, e agora aqui também no debate esportivo metropolitano. Um grande abraço para você, Wellington, uma boa semana, estaremos juntos aí com certeza nessa semana para mais grandes jogos nessa semana. Valeu, Wellington, destaque final. Valeu, George, obrigado mais uma vez, valeu, Edu, valeu, Marcelo aí, por mais um debate aí indo para conta. Destaque final é esperar que o Vasco consiga quebrar essa sequência negativa. Terá uma semana de descanso, vai ser uma semana livre para treinar. O novo treinador, Ricardo Sapinto, vai tentar resolver os problemas que a equipe vem atravessando. E vamos ver, esperamos que o Vasco consiga voltar ao caminho das vitórias. Valeu, George, obrigado a você que ficou até agora conosco. Eu volto aí a qualquer momento em alguma transmissão aqui da Esporte Metropolitano. Destacar aqui que tem bola rolando ainda pelo Campeonato Brasileiro da Série A, tá no fim lá, o Bragantino vai vencendo o Sport por 2-0 e o Fortaleza vai derrotando o Palmeiras pelo pra cá de 2-0. Valeu a todos, um abraço, fique com Deus. Eu volto a qualquer momento. Valeu, Wellington! Valeu aí a galera ligada conectada ao contato da Rádio Esporte Metropolitano. Vamos chegando ao final da nossa transmissão. Um grande abraço a todos, uma boa noite, uma boa semana e, claro, Rádio Esporte Metropolitano e Rádio Super Torcida, uma parceria de craques. Valeu, galera! Rádio Esporte Metropolitano. Rádio Super Torcida. Você está na parceria de craques. Rádio Esporte Metropolitano. Rádio Super Torcida. Você está na parceria de craques.